patrimônio cultural é um conjunto de bens que representa a memória e a identidade de diversos grupos que formam a nossa sociedade. No artigo 216 da nossa Constituição está previsto que esse patrimônio ele é constituído através de algumas formas de expressão, que são elas a criação científica, a criação artística, a criação tecnológica, as edificações e qualquer espaço que tenha alguma manifestação artístico-cultural. Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo de arte e cultura desse canal. E vamos conversar um pouquinho sobre eleições municipais hoje. E eu quero dar um panorama para vocês quais são as funções do município no que diz respeito às políticas públicas. A gente precisa começar do início, então eu vou falar o que é função do governo federal, o que é função do governo do estado e o que é a função do município. E nos próximos vídeos mais adiante eu quero conversar com vocês e ir aprofundando para a gente ir aprendendo junto e ir conversando. Eu acho bastante importante essa conversa e essa conscientização, porque as eleições estão aí, a gente vai passar por um processo bastante difícil, acredito eu, por conta do que está acontecendo no Brasil e também porque a gente está no meio de uma pandemia e eu não sei como que vão ser articuladas essas campanhas eleitorais. Mas é muito importante que a gente vá atrás dessas informações, que a gente vote com consciência e que a gente saiba quais são as nossas necessidades individuais e, sobretudo, as necessidades da sua comunidade, da sua cidade. E a cultura, minha gente, ela é extremamente importante para o nosso conhecimento e justamente por isso que ela está totalmente atrelada à educação. As duas coisas elas têm que caminhar de maneira concomitante. Por isso que é indispensável que todo candidato tenha no seu plano de governo propostas de políticas públicas culturais. Se um candidato ele não tem nada disso no plano de governo dele, você pode imediatamente descartar. Um país sem cultura é um país sem história. Como que o governo investe na cultura? A gente tem que pensar que a gente tem os nossos estados e a gente tem a União, que é o nosso governo federal. O governo federal ele é responsável por apoiar, assessorar todas as ações que vão acontecer nos estados e nos municípios. E esse apoio, ele vem através de uma lei que está lá naquele artigo da Constituição 216-A, que é o Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura, ele funcionava antes através do Ministério da Cultura. Só que agora a gente não tem mais ministério, então ele funciona ali através do Ministério do Turismo. Mas eu procurei algumas informações no site da Secretaria Especial de Cultura, enfim, o site do governo atual é bastante confuso, com poucas informações, pouquíssima transparência. Eu vou deixar o link aqui, vocês podem conferir por conta própria, não é uma teoria da conspiração. Então eu não tive clareza exatamente como que funciona o sistema agora. Tudo que eu tô falando para vocês é como funcionava pelo menos até 2018. E para vocês terem uma ideia, facilitar assim a compreensão, o Sistema Nacional de Cultura é a mesma coisa que o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Então tudo fica centralizado nesse sistema e a partir dele se transfere os recursos para os estados e para os municípios. O governo estadual ele é responsável pela criação do Plano Estadual de Cultura e pela manutenção e criação do Fundo de Cultura. E além disso, ele tem que dar um apoio, uma assessoria a todos os municípios que estão vinculados a esse estado. O governo do estado também ele vai ser responsável por criar a Secretaria de Cultura. Já o governo municipal ele é responsável pela valorização da cultura local. Então ele vai ter que olhar para aquele município, para aquela cidade e fazer um diagnóstico do que está acontecendo ali. Sabe aquele carnaval que você gosta de participar quando chega a época do carnaval, aqueles festivais de música que acontecem, virada cultural, aqui em São Paulo tem, eu não sei se tem outras cidades do Brasil. Tudo isso tem que estar dentro do diagnóstico que o prefeito da sua cidade vai ter que fazer para criar um plano municipal de cultura. Depois que esse prefeito faz esse diagnóstico e cria esse plano municipal de cultura, ele vai passar esse projeto para a Câmara dos Vereadores. E aí, minha gente, que tá aquela velha história. Não adianta você ter, por exemplo, um prefeito que cria um plano
municipal de cultura maravilhoso se você tem uma Câmara Municipal que não está de acordo com os ideais desse prefeito. Esse projeto que é mandado para a Câmara dos Vereadores tem que compreender pelo menos 5 itens que eu vou falar para vocês quais são. O primeiro, obviamente, é o Plano Municipal de Cultura, que ali vai ter que estar item por item escrito o que vai ser feito. A meta número 1 é tal, a meta número 2 é tal, a meta número 3 é tal. Tudo vai ter que estar especificado nesse item número 1. No item número 2 tem que estar previsto a Conferência Municipal de Cultura. E essa é a parte mais importante, na minha opinião. Porque é o momento em que nós, cidadãos da sociedade, temos algum poder de decisão. Essas reuniões, elas são realizadas uma vez por ano e nessa reunião vai se definir quais serão as políticas públicas que serão adotadas nesses próximos 4 anos. 50% das pessoas são as pessoas do poder público que participam dessa reunião e 50% das pessoas são pessoas da sociedade. Então você pode se inscrever, você pode se informar quando que vai acontecer essa reunião e você vai lá e participa. E por isso que é muito legal, de repente, você conversar com a sua comunidade quais são as coisas que seriam importantes serem feitas para você já ter uma proposta mais concreta para levar. O item número 3 é um item bastante importante, que é o órgão municipal da cultura. Esse órgão, ele vai ser o responsável por colocar em prática aquelas ações que vocês planejaram no Plano Municipal de Cultura e naquela plenária que vocês fizeram, naquela única reunião. O item número 4 é o Conselho Municipal da Cultura. Esse conselho, ele é tão importante quanto aquela conferência que eu falei no item 2, porque é um conselho que vai ser responsável por fiscalizar se as coisas que estão naquele projeto estão sendo realizadas. E essa parte é uma parte que a sociedade pode participar bastante ativamente, porque 50% também é composto pelo poder público e 50% é composto por cidadãos comuns. Você pode se candidatar e ser uma dessas pessoas que fica lá vigiando, cobrando o seu representante da sua comunidade, que vai lá nas reuniões, que vai na plenária, se alguma coisa não deu certo, você vai cobrar e tem que ficar em cima, porque senão o que acontece muitas vezes é que a gente não tem esses 50% de pessoas da sociedade que participam, então fica tudo nas mãos de quem? Do poder público. E o item número 5, que é o último item que é obrigatório, é o Sistema de Financiamento Municipal da Cultura. Esse item é bastante importante porque ele vai ser responsável por financiar todas essas políticas públicas do plano de cultura. Nesse item número 5 vão estar previstos também as metas, quanto se tem de verba para investir em cada um desses itens, então é bastante importante que tudo isso seja bastante detalhado. No entanto, a gente tem que estar atento para o plano de governo desse prefeito, desses candidatos à Câmara de Vereadores, porque se eles não têm no projeto deles, no plano de governo deles, como que eles vão fazer isso nesses 2 meses que tem de troca de um prefeito para outro, sabe, na passagem de cargo? Não tem como fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês, que na época das eleições de presidente em 2018, eu fiz um vídeo comparando o plano de governo do Haddad e o plano do governo do Bolsonaro nas questões que a gente pensa em políticas culturais públicas. E o plano do Haddad era um plano bastante complexo, tinham muitas páginas, eu demorei dias estudando aquilo, e no plano de governo do Bolsonaro não tinha nada. Aliás, o plano de governo dele inteiro, eu acho que tinha umas 5 páginas de PowerPoint, era uma coisa bastante rasa, bastante superficial, coisas muito genéricas que claramente de uma pessoa que não conhece o lugar em que ele estava se candidatando para governar, sabe? Pensando que os recursos primeiro vêm lá do governo federal, passa pelo estado e depois vem para o município, né? Tem essa escadinha. As nossas perspectivas em relação ao investimento na área de cultura são quase irrisórias, porque basta entrar no site do governo federal para vocês verem que é praticamente uma página assim de enfeite, fantasma. Ali na página da Secretaria Especial de Cultura, você pode ver ali no Sistema Nacional de Cultura que tem um calendário com metas de projetos para 4 anos de governo. Eu fui clicando ali nas metas, nos projetos, e só está atualizado até 2018. Significa que nesses 2 últimos anos não se teve nenhuma atualização dessas metas. Isto é, a gente está num barco à deriva, não tem projeto, não tem plano e não sabemos o que vai acontecer. De qualquer forma, eu acho que a gente tem sempre que trabalhar na esperança de que sempre tem pessoas super bem intencionadas que podem mudar alguma coisa. E a pior coisa nesse momento de eleição é pensar que todos os candidatos são iguais, nenhum
vale nada, sabe? Esse pensamento não ajuda a gente a progredir, não ajuda a gente a evoluir. Eu quero trazer alguns outros vídeos para vocês mais específicos, mas eu achei bastante importante dar essa pequena detalhada para vocês, porque eu mesma não sabia de alguns detalhes e eu acho que muita gente não sabe porque a gente não é curioso, a gente não vai atrás, a gente não aprende esses pequenos detalhes na escola, então espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau!